É isso aí, você que está sempre ligadinho aí em casa no programa Ministrar, aqui pela TV Libertas. Eu te agradeço pela tua audiência e hoje nós vamos estar falando de um tema que é muito atual, né, que é a questão da juventude. Você, com certeza, aí na sua casa, na sua família, deve ter jovens aí dentro da tua família. É lógico, porque o jovem é aquilo que é a força motriz da nossa geração, da nossa sociedade. Nós vamos estar falando um pouquinho disso aqui com o nosso convidado, pastor Douglas Bortoni, que também não deixa de ser jovem, né? É isso aí, É um pastor. pastor de pouca idade, né? Pela Igreja Metodista aqui em Pouso Alegre, Isso né? mesmo, isso mesmo. Nós assumimos o ministério pastoral aqui na Igreja Metodista em Pouso Alegre com 23 anos, né? Sou recém-formado, né? Vindo aí do seminário para atuar e para assumir o pastorado aqui na Igreja Metodista em Pouso Alegre. Antes mesmo de se formar, já estava já movimentando um trabalho aqui para uma Isso implantação. mesmo. Antes de formar, ainda servindo na faculdade, nos estudos teológicos, já vinha para Pouso Alegre, né, com o objetivo de plantarmos mais uma igreja aqui na cidade. Não no sentido de sermos, né, mais uma bandeira, mas ser cooperadores da missão, né, daquilo que Deus deseja fazer na nossa cidade, aqui em Pouso Com Alegre. certeza. E a igreja já tem um endereço agora fixo, né? É isso mesmo, com a graça de Deus nós começamos com uma célula, depois dessa célula a gente teve a oportunidade de ir para o Hotel Ferraz, onde realizamos os cultos, e agora em dezembro do ano passado nós inauguramos o nosso novo local de culto, que fica na Avenida Moisés Lopes, número de 984, ali no bairro Árvore Grande. Com certeza. Fácil acesso ali. Eu já tive lá e a igreja está muito bem estruturada, né? Uma igreja Isso bonita, toda de blindex e tudo mais, bem localizada, né? É, E a gente fica feliz, pastor, com essa conquista da Igreja Metodista aqui em Pouso Alegre, até porque a Metodista não tinha aqui em Pouso Alegre, né? a Igreja Metodista aqui na cidade de Pouso Alegre ela é recente, mas nós temos um histórico forte de missão na cidade de Poços de Caldas. A Igreja Metodista hoje completa mais de 100 anos na cidade. Nossa. Temos uma Igreja Metodista em Congonhal, outra Igreja Metodista em Varginha e assim outras cidades aqui Em próximas. Confidentes tem... Em Confidentes nós temos um projeto que é uma célula que se reúne na casa de um casal da nossa igreja, jovens. Nós temos agora a perspectiva de abrir uma outra célula, né, também na cidade de Itajubá e Santa Rita do Sapucaí, né, são os nossos projetos futuros aí missionários aqui no sul de Minas. Com certeza. E a gente fica feliz por essa expansão, né, do evangelho, a questão das missões. E hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho, pastor, a respeito de jovem. É lógico, falar com um pastor jovem é sempre melhor para tocar nesse assunto, né? A gente vê aí espalhado pela rede social, vê também na televisão e tudo mais, sempre alguns exemplos de jovens que fogem um pouco os princípios que a gente vivenciou, né? Você assumiu uma igreja aos 23 anos e a gente percebe assim que hoje se conquista, né? Se sai da adolescência direto para a juventude e aos 13 tem muito jovem, né, dando frutos para a sociedade, mas também aos 13 tem muito jovem já dando problema para a sociedade. Como que a igreja enxerga isso nos dias de hoje? Eu acredito que a igreja deve sempre olhar para a nossa juventude com um olhar de investimento. Né? A nossa juventude, assim como você disse no início do programa, é uma juventude que é a força motriz da nossa sociedade, a força motriz da igreja. A juventude é a igreja hoje. Né? Muito se fala, às vezes, as crianças, a juventude são a igreja de amanhã, mas nós precisamos crer que a juventude é a igreja de hoje, é a igreja que vai fazer a diferença. Então, o nosso olhar para a juventude deve ser esse olhar de investimento. Muitas vezes, nós não olhamos com esse olhar. Né? Acreditamos, porque os jovens podem errar, os jovens podem fazer aquilo, isso ou outro, e nós deixamos de acreditar na força, no potencial que cada um tem. Né? Então, acho que a igreja deve olhar com esse olhar, assim, vamos investir, né, para que outras coisas não aconteçam no caminho da juventude. Né? E aí é um olhar de amor, um olhar de paciência, é porque é na juventude que vamos descobrir, né, os caminhos da vida, e aí vamos ponderar, vamos refletir. Então, o nosso papel hoje como liderança é exercer esse pastoreio, no sentido de, olha, precisamos aconselhar, precisamos investir, precisamos caminhar junto, porque nós estamos investindo em pessoas, em jovens que vão ser a ponte também para a transformação da nossa sociedade, né, da nossa cidade em si. Com certeza. Uma coisa que eu bato sempre, né, que eu sempre estou repetindo,
é que o jovem, né, é aquele que tem a força da mudança, né? A gente pode acompanhar aí vários exemplos, até mesmo dentro da política, né? O movimento Caras Pintada e tudo que a juventude, a força jovem já pôde fazer, e tudo aquilo em que o jovem se envolve, pastor, ele tem uma força muito maior, né? E essa força tem que ser usada para alguma coisa boa, né? Porque eu acredito que você, como pastor, você deva ter lá os jovens e os mais maduros, os mais adultos e tudo mais. E lógico que o jovem depende de mais tempo. Ele toma um pouco mais de tempo, precisa de um pouco mais de atenção. E como é que no ministério, como que a gente equilibra isso? Como que a gente cuida dessa questão? Eu sempre costumo dizer, falar com Deus, que na nossa igreja nunca falte, primeiro, crianças, porque nas crianças está a simplicidade. Né, que nunca falte os jovens, porque nos jovens está a força, né, está ali a disposição. Que nunca falte também os adultos, os idosos, porque neles também estão a sabedoria, né, estão ali o conhecimento, estão ali, né, dispostos também a ensinar aquilo que um dia já viveram na vida. Então, a igreja ela precisa olhar como um todo. Né? A igreja ela não é uma igreja só dos jovens, só dos idosos, só das crianças. A igreja ela é o todo. Então, deve haver esse olhar justamente que eu disse no início, de uma compreensão por parte dos adultos em relação aos jovens, uma compreensão dos nossos jovens que eles podem aprender com a geração que já passou da idade deles, porque todos nós aprendemos uns com os outros, né? E eu creio que a igreja, de modo geral, ela pode viver esse equilíbrio se ela parte desse princípio, né, de que os jovens são a força da igreja, a força motriz, de que nos adultos, nos idosos, ali está a sabedoria, o conhecimento. Então, acho que isso é muito importante. Aí a gente consegue tornar uma igreja, um ministério muito mais equilibrado, porque todos vão se tornar importantes, né, e com um significado de muito valor aí na caminhada do ministério da própria igreja. Com certeza. A gente percebe, né, pastor, eu tenho vários amigos na área da educação, né, na área professores, né, mestres, doutores, e eu vejo assim que quem mais sofre, né, na área da educação é quem lida com o jovem, né, que cuida com essa faixa etária que está na fase da descoberta, na fase dos hormônios, na fase, né, está tudo muito novo. E muitas das vezes a maior reclamação que eu ouço deles é que a estrutura é que está falida, né? E quando eles estão falando de estrutura, eles estão falando exatamente de família. A criança chega na escola hoje em dia, ela não chega para ser educada, né? Ela chega para ser acompanhada no geral. Sim. Né? Porque os professores eles gastam tanto tempo, né, colocando princípios que sobra pouco tempo para se realmente passar algo, né, dentro daquilo que o professor tem como função principal. Então, existe pouco tempo para se passar aquilo que é necessário e muito tempo gasto, né, com princípios, com coisas básicas. A igreja ela tem esse papel também dentro da sociedade. Hoje, como a igreja metodista trabalha isso? O que você disse, né, a respeito da educação, desse modo de vida no contexto geral, a gente percebe que o nosso mundo ele está caminhando e muitas vezes sem identidade. Né? E por estar sem identidade, a maioria dos jovens eles se sentem assim nesse contexto um pouco perdido. Né? Porque a lógica do mundo não dá conta de entender aquilo que é a lógica do reino de Deus. Por isso que algumas vezes as pessoas preferem punir os jovens do que olhar com esse olhar de investimento, com esse olhar de apontar um caminho diferente. Hoje a gente vê tantas leis e tantos projetos que visam punir o jovem, mas não visam olhar a educação de uma forma que seja libertadora, a educação de uma forma que provoque no jovem uma autonomia no pensar, uma autonomia no agir, porque isso é importante.
o papel da educação é importante. E nós, como igreja, né, na nossa prática educadora, prática pedagógica, porque Jesus ele usou de estratégias pedagógicas em todo o seu ministério, principalmente quando ele estava a ensinar os seus discípulos, as parábolas e tantas outras coisas. Fazer a pessoa parar para pensar. Fazer com que os discípulos pensassem, refletissem aquilo que eles estavam vivendo. Eles provocavam essa educação que, do nosso ponto de vista, é uma educação libertadora, uma educação que promove essa autonomia no pensar, né? Nós, quanto igreja metodista, temos uma frase do nosso fundador que fala que o metodismo, nós somos livres para pensar e deixar pensar. Então, isso é resultado de um processo de educação que vem na vida e na prática da teologia da nossa igreja. Hoje a gente compreende que a formação cristã ela é essencial na vida de um jovem, porque a partir dali que ele vai criar os princípios. Porque se a gente vive uma vida sem princípios, a gente está fadado ao fracasso. Porque a gente caminha por princípios, o evangelho é princípio. E quando Jesus trabalha princípio, Jesus não fala de um caso perdido, ele fala de um estilo de vida, né? Princípio muda a nossa vida e muda as consequências que talvez a gente poderia ter, né, se a gente entende o que é princípio. Então, a igreja hoje existe para fazer parte dessa missão de Deus de educar, né, de transmitir a palavra e de ser uma igreja fortificada e fortalecida na palavra. Então, a igreja metodista crê assim, né, que a educação ela é essencial no processo de conversão, no processo de amadurecimento e de reflexão do indivíduo, né, até para a gente poder discernir as coisas que estão à nossa volta. Nós precisamos estar capacitados, né, para isso. Amém. A gente vai fazer um rápido intervalo, você vai conferir aí os eventos e tudo que vai acontecer durante essa semana, lembrando, né, que tem muita coisa para acontecer aí. Também vai uma dica de filme, o Cine Gospel tem uma dica de filme, um filme muito bacana para você poder curtir com a família, também com a tua igreja. E daqui a pouquinho a gente volta para cá. You've been a good enough father. I want to be a good enough father. Let's go, let's go! Don't quit! Don't quit! Hey, you know what? I thought your jump rope routine was really good. I just got a notification that you moved money from our savings into your checking account. Can we talk about this later? You must be the real estate agent. Well, it's so good to meet you. Let me show you the house. This is my favorite place in this house. I call it my war room. You wrote prayers for each area of your life. Prayer strategy. I sure could use some of that. Tony, you should go see her practice tomorrow. I'm out of town this week. When were you going to tell me? I just did. Tony, how's my favorite ref? I'm real good. How you doing? I wish I lived at your house. Whenever my parents are together, they just fight. Dude, I can't get a pass from you. It'd be easier to baptize a cat. I just need you to blow off a little steam, okay? There's one thing we do well. It's fight. You do not want World War III to break out in your home. No, I don't. Just because you argue a lot doesn't mean that you fight well. You got to plead with God so that he can do what only he can do. Then you got to get out of the way and let him do it. You need to do your fighting in prayer. Keep fighting the good fight. Keep letting your light shine.
never seen anybody do what you did. It's time for you to take off the gloves and fight for your marriage. Keep fighting the good. Lord, we need an army of believers. Lord, call us to battle. Raise them up, Lord, raise them up. Fighting the good, fighting the good, fighting the good fight, good fight. E é isso aí, estamos de volta aqui e você já conferiu aí todas as dicas de evento, de tudo que vai estar acontecendo. A maioria dos eventos que você viu aí no nosso comercial, né, estão falando aí de retiros, né? Nesse período do ano, muitas das igrejas promovem congressos, promovem retiros e tudo mais para tirar esse tempo, né, realmente para isso que nós acabamos de conversar, para investir nos jovens, para investir, né, principalmente nos jovens que vão junto com as igrejas para sítios, para locais onde eles vão cantar, onde eles vão adorar a Deus, onde eles vão terem cultos, né, devocionais e tudo mais, e além disso, comunhão. Então, nesse período todo, as igrejas elas optam por fazer isso, por envolver, né, e fazer esses jovens trabalhar. Uma das grandes preocupações, né, da igreja do nosso tempo é realmente cuidar da juventude, das famílias e tudo mais. Tendo em vista que esse período do ano é um período que preocupa, né, não só a polícia, os bombeiros e toda a sociedade, porque o número, né, de pessoas no hospital, o número de ocorrências na polícia, o número de tantas coisas aumenta, acidentes nas estradas e tudo mais, a igreja tem essa preocupação de usar esse tempo e esse feriado para investir, para fazer somar na vida dos jovens e das famílias ali da igreja, né? E a gente vai falar um pouquinho disso agora, pastor. A gente vai falar sobre esse período, porque as igrejas geralmente elas promovem isso, né, nesse período agora de carnaval. Mas um pensamento meu, e aí o senhor pode até abrir e explanar melhor. Mas um pensamento pessoal seria de que esse investimento ele deveria ser um pouco maior. Podia ser mais vezes no ano, né? Porque o retiro ele tem a finalidade da gente separar esse tempo para refletir na palavra de Deus, para receber mais de Deus, para se capacitar, né? E às vezes falta esses outros tempos durante o ano, né? Porque não pode se resumir apenas a um feriado de carnaval, porque o investimento ele deve se dar durante todo o ano. E a igreja, sim, precisa desses espaços, né? Porque é nesse espaço que talvez os nossos jovens vão ter as experiências com Deus, é nesse espaço que as pessoas vão amadurecer e consolidar a sua fé. Então, esse espaço ele é importante, né? E o que você disse está realmente certo, deveria ter outros espaços assim, isso depende de nós, né? Se há essa disponibilidade, se a gente tem essa mentalidade de investimento, a gente vai fazer, né? A gente vai abrir esse espaço, né? Uhum. A igreja metodista, ela tem, né, dentro da sua história várias conquistas, né? Eu tive lendo um pouquinho, conhecendo um pouco da história da igreja metodista desde que nós nos conhecemos, né? Que já tem um bom tempo. E assim, eu vejo assim que é uma igreja muito centrada na palavra, no estudo da palavra e tudo mais, inclusive, né, é uma das melhores faculdades na área. E o que mais a gente poderia passar para o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, a respeito desse investimento que a metodista faz, né, a respeito do estudo, do conhecimento? Porque eu costumo dizer, e até ministrei isso ontem, que o conhecer a verdade é que liberta. Muita gente acha que a verdade liberta. E eu falo que não. Eu falo que em João, né, 8,32 fala que conhecer a verdade liberta. Então, que o senhor falasse um pouquinho mais sobre tudo que se pode falar de investimentos que a metodista traz hoje, né, para quem decide conhecer e estar mais perto. A igreja metodista, quando ela veio para o Brasil, né, a primeira proposta que ela tinha missionária era estabelecer ambientes, espaços de formação, né, na educação secular.
E aí você vai ver no Brasil que existem inúmeras instituições de ensino metodistas, como, por exemplo, em São Bernardo do Campo, que é a Universidade Metodista de São Paulo, que é uma das maiores universidades que, inclusive, forma os pastores do Brasil de qualidade todo. Altíssimo, né? Um nível de qualidade, né, pela graça de Deus. Hoje, a Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, a biblioteca é a maior biblioteca de teologia da América Latina, né? E um dos melhores cursos de teologia a nível de graduação reconhecido pelo MEC. Hoje tem em Juiz de Fora, temos o Instituto Metodista Granbury, né, no Rio de Janeiro, o Instituto Metodista Bennett, no Rio Grande do Sul, inúmeras escolas, né, que visa, né, porque a Igreja Metodista também acredita que a missão se faz por meio da educação. Sim. Então essa é uma porta, né, de fazer a missão de Deus acontecer. Não é proselitismo, mas é uma porta que Deus dá para a gente poder fazer a missão de Deus através da educação. Então, a Igreja Metodista hoje ela investe muito também na escola dominical, que já é mais voltada para a própria atividade de uma igreja local. Né? Nós valorizamos a escola dominical como um espaço importante de formação do caráter, de formação da espiritualidade, de formação da nossa vida cristã como um todo. Nós acreditamos, né, que a educação, de fato, ela pode transformar. E, como igreja, nós somos chamados a investir na educação. Com certeza. A gente vê, né, até dentro da história, né, a gente conhece, são várias as denominações espalhadas aí no meio cristão. E existem milhares delas, né? Mas, assim, algumas a gente reconhece pelos princípios, né? Igrejas como a Metodista, a Presbiteriana, algumas batistas e tudo mais, que mantêm seu princípio pautado ali muito pelo estudo, né? Buscam muito daquilo que a Bíblia pode trazer e pode mudar na vida de uma pessoa, né? Conhecendo o trabalho da Metodista aqui em Pouso Alegre, a proposta de vocês não difere disso, né? E eu vejo assim que ali, tendo em vista, né, como eu já disse, eu acompanhei desde o princípio o trabalho de vocês, e eu vejo assim um cuidado em planejar tudo, né? Um cuidado em se planejar tudo que vai comprar, a forma que vai fazer e tudo mais. E até nessa semana nós estivemos conversando, né, quando fui fazer o convite para o senhor estar aqui, e o senhor já me falando do projeto para o som, do projeto para isso, projeto para aquilo. Qual conselho o senhor daria hoje, né, para uma pessoa que leva a vida ou os negócios tudo sem projeto? Qual conselho o senhor daria? Bom, primeiro que isso que eu falo é muito clássico, de que quem não planeja, automaticamente planeja falhar, né? Se queremos ter uma igreja forte, se queremos ter um ministério forte, a primeira coisa que nós devemos fazer é planejar e sonhar com isso. Se temos um sonho, nós precisamos viver de acordo com o sonho que nós temos. O sonho, embora ele seja algo futuro, mas precisamos viver essa realidade agora. Então, se temos um projeto, precisamos sonhar e agir de acordo com aquilo que desejamos realizar. E tudo que a gente faz na igreja tem uma ação, uma proposta educativa. O fato de planejarmos é uma proposta educativa. O fato de organizarmos, de talvez fazer lá 1 ou 2 orçamentos, é uma proposta educativa que a igreja faz para que possamos alcançar, né, coisas maiores em nome de Deus. O Senhor nos chamou para fazer obras maiores, mas as obras maiores ela acontecem quando a gente tem disposição para poder fazer, né, de forma correta. Às vezes não planejamos, né? E outro dia eu estava comentando com o irmão da igreja que a gente pode não planejar e podemos não nos preparar. O crescimento vai vir, mas ele não vai subsistir muito tempo, porque se cresce rápido, pode esvaziar rápido, e a gente quer criar uma base, né, que é estar firme, consolidado, para receber também o crescimento, para receber aquilo que Deus nos dá, né, para estar pronta e para ser uma igreja forte e relevante na nossa cidade. Sim, e quando a coisa não é muito bem planejada, existe a questão da sazonalidade, né? O que acontece hoje em muitas, né, das igrejas, e eu posso falar porque eu acompanho a história de várias igrejas aqui na cidade de Pouso Alegre e também na região. Então, quando a coisa não é muito bem planejada, existe aquela sazonalidade, e isso mexe também com a receita da igreja, com a questão do quadro da igreja, né?
tudo que se planeja se conta com as pessoas que estão ali dentro. E a falta de planejamento mexe com isso, né? Porque quando você tem um planejamento e quando acontece o que a gente chama dessas ondas na vida da igreja, que são momentos que a igreja passa e que é considerado natural, se a gente olhar o texto Christian Schwartz, que fala do desenvolvimento natural da igreja, ele vai dizer que a igreja ela passa por esses momentos. Mas se você tem um planejamento, você não vai sofrer tanto com isso, porque você está prevendo, né? Não sei se prevendo seria a palavra tão correta, mas você está se preparando para que quando a igreja passe por esses momentos, você tenha uma base, um suporte para trabalhar com tranquilidade, porque a missão ela precisa de planejamento, né? Jesus, quando enviou os 70, nada mais nos mostra para nós que aquilo ali é um planejamento de missão, um planejamento, é uma proposta missionária e, por que não dizer que também é um processo educativo na vida dos discípulos e para nós hoje. Então a missão ela exige esse planejamento. Jesus, ao tempo todo, teve um ministério aí que planejou. As ações de Jesus não foram ações tiradas, né, de trás da orelha, de uma hora para outra, mas Jesus planejou com um propósito, né, para que esse propósito fosse estabelecido logo na frente. Sim, então, ele planejou até o ministério dele. O né? ministério de Jesus Os era 3 planejado. anos e tudo mais. Então, para a gente ir finalizando aqui, né? Queria que o senhor deixasse aí mais uma vez o endereço da igreja, que fizesse aí o convite, a câmera está aberta ali para o senhor convidar as pessoas que queiram conhecer, pessoas que queiram conhecer o trabalho da Metodista, ou mesmo fazer uma visita, né? Ainda que seja só por curiosidade, fazer uma visita e lá o senhor poder dar um abraço nessa pessoa. A câmera está aberta para o senhor fazer esse convite. Amém. Primeiramente, agradeço Martinelli, toda a equipe do programa Ministrar, a sua esposa Vânia, pelo carinho, por receber, né, pela essa amizade que Deus tem nos proporcionado. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês, em nome de Jesus. Bom, como nosso irmão Martinelli disse, a nossa igreja está situada na Avenida Moisés Lopes, no número de 984, no bairro Árvore Grande. Eu tenho certeza que Deus deseja fazer algo na sua vida, eu tenho certeza que Deus deseja ter um encontro com você. Então, nós convidamos você para estar conosco aos domingos, às 19h30, ali na Igreja Metodista aqui de Pouso Alegre, uma palavra de Deus para a sua vida, de fé e de esperança, em nome de Jesus. No dia 24 agora de fevereiro, nós teremos uma palestra, né, a favor da prevenção contra o uso de drogas e todas essas ações aí. Então você também está convidado às 19h30 a participar dessa palestra, a se capacitar e talvez até receber informação que é necessária, talvez um familiar, algum amigo, uma pessoa que esteja precisando de uma orientação dessa. Então você está convidado a participar conosco aí desse encontro de capacitação e de informação também a respeito das drogas. Amém, amém. Eu agradeço aqui a presença do pastor, né? Já deixo um abraço meu em todo o pessoal lá, né? O amém. Alberto, a esposa, o Vitor, né? O nosso missionário peruano. Que Deus abençoe a vida de todos eles. Dê um abraço nosso para eles, amém. Né? Porque na correria da vida a gente não consegue reencontrar todo mundo. Mas deixo o nosso abraço para eles. Queria deixar a porta aberta para o senhor, amém. Sempre que puder, sempre que precisar também, né, de estar divulgando algum trabalho lá da igreja, se sinta bem recebido já aqui por nós. Nós vamos finalizando o programa de hoje e daqui a pouquinho, né, você vai estar conferindo aí mais uma vez esses eventos e tudo que vai acontecer, e não deixe de conferir, né, o trailer do filme Quarto de Oração, né? É um quarto de guerra, né? Quarto de oração, já me corrigiram aqui. Mas é Quarto de Guerra. Não deixe de conferir, não. É um filme muito bom para você assistir com a sua família, assistir com o pessoal da tua igreja. É algo que vai realmente mexer com a tua vida, viu? Uma super produção, os produtores de Prova de Fogo, né? de Desafiando Gigantes. Então, que você possa conferir. É uma super produção e vale a pena você conferir esse filme, tá bom? A gente vai finalizando aqui. Eu espero que você esteja durante toda a semana ligado aqui no programa Ministrar. Deus abençoe sua semana, pastor. E mais uma vez reforçar, está sempre convidado, amém. Super convidado de estar aqui com a gente, viu? Amém. Muito obrigado. Amém. Fique com Deus e até o próximo programa Ministrar.